Oi pessoal, tudo bem? Você já sentiu que está vivendo em um baile de máscaras? Onde todas as pessoas fingem alguma coisa pra você, fingem ser alguma coisa pra você e fingem constantemente diversas outras coisas. Bom, se você já se sentiu assim, eu recomendo que você já se inscreva nesse canal, deixe seu like aqui e comente aqui sua opinião sobre o vídeo, porque é muito importante pra mim. É um canal que tá começando agora, mas graças a Deus já tô vendo muitos resultados com ele, tá bom? E antes de qualquer coisa, já tô convidando você para participar do nosso curso bíblico comentando a Bíblia capítulo por capítulo. O link está aqui na descrição, juntamente com o link de todos os livros que nós indicamos para a leitura, tá bom? Que nós vivemos num mundo de máscaras, você já sabe disso, né? Só que você nunca parou para enfrentar o problema dessa informação ou o questionamento que isso traz para nós. Erving Goffman, um antropólogo e sociólogo canadense, tinha como uma base de seus estudos e uma de suas obras famosas que nós todos vivemos como se nós estivéssemos em uma peça de teatro constantemente, trocando apenas os nossos personagens de acordo com cada situação. Isso vai de encontro diretamente com a psicologia de Jung, que falava sobre essa questão de persona e como as personas se aplicam dentro da sociedade. Aqui eu tenho uma persona como filho, lá fora eu tenho uma persona como amigo, dentro do trabalho eu tenho uma persona como um profissional e dentro da escola uma persona de um aluno. E dependendo da situação, eu sempre vou me adaptar de acordo com a minha persona ou a persona que eu crio na minha própria cabeça. Tá, mas qual que é o problema dessa informação, Matheus? Se todos nós já vivemos assim, qual que é o problema disso? Por que que isso seria necessariamente um problema? Eu, depois de muito pensar sobre o assunto, eu cheguei a uma conclusão muito importante. Quando nós criamos personas demais para nos adequar aos ambientes em que nós vamos viver, nós esquecemos de uma coisa muito importante, que é da palavra de Deus. E por que que eu falo que tem alguma coisa diretamente oposta? Em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus adverte a respeito dos fariseus, falando o seguinte: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que lhes disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E aqui nós temos um personagem muito importante, que é o fariseu. Quando nós nos deparamos com a imagem desse fariseu, nós temos uma visão clara e nítida de alguém, biblicamente falando, que é completamente perfeito de acordo com as regras. Ele se adequa às regras, ele prega as regras, ele anuncia as regras, só que é aí que está o grande X da questão. Jesus, o próprio Deus, diz o seguinte, que eles não praticam o que eles pregam. Se você parar para analisar bem, dentro das igrejas, no contexto geral, nós criamos personas cristãs, personas de pessoas crentes, pessoas santas, que no final da risca e da faca, nós não praticamos o que nós pregamos. Nós anunciamos um amor incondicional, nós anunciamos uma misericórdia divina, mas nós não temos amor e nós não temos misericórdia. Nós temos ódio, nós temos o contrário de misericórdia. Nós temos condenação. Qual que é o problema dessas duas situações inusitadas, tá? Eu não estou generalizando, veja bem. Estou falando que pessoas criam essa persona de santidade e vivem dentro da igreja constantemente agindo como se fossem santas. O problema de você ter uma persona tão forte quanto essa é que você passa a crer 100% que você é de fato aquela persona. E isso afeta você dentro do meio ambiente em que você vive e você se torna como se fosse uma espécie de juiz eclesiástico do seu meio ambiente. Você acaba condenando pessoas, julgando pessoas, criticando pessoas pela forma que elas agem. Só que o grande X da questão é que, como Jung falava que nós criamos personas de acordo com cada situação que nós vivemos, imagina quantas pessoas verdadeiramente são completamente o oposto da persona que elas vivem dentro da igreja. A maior parte das igrejas primeiro ensina doutrina para depois ensinar conversão, quando na realidade nós devíamos ensinar primeiro conversão para depois ensinar doutrina. Se nós ensinarmos doutrina primeiro, boa parte de pessoas que não se convertem podem automaticamente se enquadrar completamente como camaleões personificados dentro deste rebanho, viver como se fosse, mas não ser. E no final das contas, qual que é o ponto negativo disso? Não é que ele está envolvido no meio do povo cristão, não é isso que eu estou falando. O ponto negativo de verdade é que quando essa pessoa que está camuflada como santo, mas na realidade não é, como um fariseu que prega, mas não faz o que prega, quando ele é descoberto, todas as outras pessoas que foram julgadas por ele, que foram julgadas por ministérios que apoiavam ele e etc., vão ter um efeito negativo, uma onda eletromagnética que vai empurrar eles para fora desse meio social cristão. Eu sei que está indo um pouco longe demais o meu pensamento, mas isso é a realidade. Toda a nossa ação tem uma consequência, inclusive nossa ação de apoio, nossa ação de suporte.
quando nós suportamos, apoiamos pessoas que não deveríamos apoiar, às vezes por falta de critério, ou às vezes por conta da aparência, nós apoiamos pessoas. E lá na frente, isso pode se tornar um efeito negativo para você. Quando você quer andar com o povo de Deus, você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Você não está livre, não está. Não é porque você está dentro de uma igreja que todos ali são santos. Boa parte dessas pessoas são como esses fariseus aqui do Mateus capítulo 23, que Jesus anunciou para a multidão falando, eles sentam na cadeira de Moisés. Obedece o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem, porque eles pregam, mas eles não praticam o que eles pregam. Isso aqui me dá, para finalizar o vídeo e fechar essa ideia, isso me dá uma resposta interessante. Boa parte dos hipócritas que pregam doutrinas dentro das igrejas, mas não as praticam, eles enquadram como esses fariseus. E aí boa parte de nós, às vezes numa rebeldia da vida, criticamos o fariseísmo deles, mas nós acabamos fazendo igual, porque nós estamos justificando nossa ausência de fé por conta do fariseísmo de alguém. Eu não quero mais ir para a igreja porque ele é fariseu, porque ele é hipócrita. Ele prega, mas ele não faz. Então por que eu vou frequentar essa igreja? E Cristo não ensinou isso. Cristo exortou a multidão falando assim: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem. Então, mesmo se tiver fariseu na sua igreja, mesmo se tiver um hipócrita na sua igreja, que prega muito, mas não faz nada, obedece o que ele está pregando. Porque se o que ele prega está enquadrado na palavra e está enquadrado numa doutrina santa, você pode obedecer. Qual que é o problema disso aí? Você só não pode fazer como ele. Você não pode ter ele como uma imagem sua, porque ele está pregando, mas não está praticando. E sinceramente, pode parar para pensar e refletir. Quantos irmãos de igreja, quantos pastores, quantos presbíteros estão aí fora, foram impostos pela igreja. Eles pregam muito, mas não praticam nada do que eles pregam. Quantos vocês já não encontraram? Às vezes você que encontrou esse vídeo nem mais vai para a igreja. Às vezes você parou até de acreditar na Bíblia, na palavra, por conta de uma pessoa dessa. E olha o que o Senhor Jesus ensinou. Obedece eles. Faz tudo o que eles mandam. Só que não seja como eles. Porque eles pregam, mas eles não fazem. Então, até sobre essa questão que nós estamos vivendo com tanta intensidade, o Senhor já deu uma resposta para nós. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço você grandemente. Foi só uma reflexão, um pensamento. Eu espero que você continue nos acompanhando. Vai ter muito mais vídeo, tá bom? Muito mais. Estou muito feliz pelo crescimento do canal. Muito obrigado pelos 428 inscritos. E eu espero que isso seja uma fonte de alguma coisa. Deus abençoe por ter chegado até aqui.